Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada Salesforce e hoje a gente vai falar de dois recursos que são praticamente um. A diferença é que cada um gera um registro para um tipo de objeto. Eu vou falar aqui hoje do Web2Lead e Web2Case. Essas ferramentas permitem com que a gente construa formulários para se criar um lead ou um caso no Salesforce de uma forma muito simples, tá? Já vou dar um spoiler que é basicamente a gente selecionar quais campos vão para esse formulário e o Salesforce gera para a gente um HTML que a gente pode passar para o nosso webmaster colar na página da nossa empresa. Obviamente precisa de um trabalho de estilização da página, né, para deixar em conformidade com o site em questão, mas é muito simples da gente fazer. Então, primeira coisa, como sempre, configuração. Vou procurar aqui por Web, já veio o Web2Lead. Antes da gente entrar de fato no Web2Lead, para quem não está muito familiarizado, o lead nada mais é do que um potencial cliente nosso, tá? É uma pessoa ou uma empresa que tem interesse nos nossos serviços ou produtos, mas ainda não se tornou um cliente de fato, tá? E o Web2Lead é um formulário como qualquer outro que a gente vê na internet quando a gente manifesta interesse em alguma coisa, preenche alguns dados, clique em enviar, que depois alguém entra em contato com a gente para seguir o processo. Então, existem algumas configurações aqui que a gente pode editar. Eu vou deixar ativado. O criador padrão do lead é o meu usuário, administrador mesmo, tá? Existe um modelo de resposta padrão aqui, mas que a gente não vai usar. E a gente pode exigir verificação reCAPTCHA também, que é legal para melhorar a qualidade dos dados que vem, né? Mas eu não vou mexer nisso, vou cancelar porque eu não alterei nada e vou criar o formulário Web2Lead. Beleza, aqui de cara a gente vê os campos disponíveis e os campos selecionados. O nosso formulário vai ser gerado com os campos selecionados. Eu vou tirar estado aqui, vou colocar o celular, só para fazer uma alteração mesmo, site da web, beleza, primeiro nome, sobrenome, e-mails, empresa, site da web, cidade e celular. Vou deixar o celular antes do e-mail. Aqui a gente precisa de uma URL de retorno. O texto é bem explicativo. Depois que os usuários enviarem o formulário do Web2Lead, eles serão encaminhados para o URL de retorno específico em seu site, como uma página de agradecimento. Então, depois que o cara enviou, o formulário é redirecionado para essa URL de retorno. Como a gente não tem nada aqui, eu vou colocar google.com. A gente pode incluir o reCAPTCHA, tá? Como eu falei. Não vou incluir porque a gente precisaria de chaves de API e eu não tenho isso. Então, já vou desmarcar e pronto, vou gerar meu formulário. E aqui está o HTML do nosso Web2Lead. Eu vou copiar isso aqui e vou colar num arquivo HTML que eu tenho. Existem algumas notas aqui, deixa eu fazer a estrutura de HTML que eu não fiz. Legal, essa tag meta a gente coloca aqui no head, como ele está dizendo aqui, tá? Vou excluir isso aqui e adicionar o form no nosso HTML. Dentro do body, beleza. Deixa eu indentar aqui, porque ficou zoado. Beleza, isso tudo aqui dentro do form. Vou colocar só um H1 aqui para botar tipo um título na nossa página. Exemplo de Web2Lead. Vou indentar também, tá salvo. Agora eu vou abrir essa página no nosso navegador. Tá aqui o nosso HTML, tá muito feio porque, como eu disse, precisa ser estilizado nos padrões da página, do nosso site. Como eu não tenho nada, estou só mostrando um exemplo, então vamos deixar dessa forma mesmo. Então eu vou adicionar as informações.
WTL, sobrenome WTLS, de sobrenome, celular 1234567 e-mail wtl@wtl.com, empresa WTL, site da web wtl.com e cidade Belo Horizonte. Vou enviar esses dados e a gente é redirecionado para o Google, que foi a URL de retorno padrão que a gente colocou para o nosso Web2Lead. Vou voltar para a nossa org e procurar por leads, tá? Objeto leads. Aqui está. Os recentes, a gente tem alguns. Vamos ver aqui, leads de hoje. WTL, que é o Web2Lead, tá? Que foi criado agora, 22h40, são 22h41. Então, já criou o nosso lead a partir do nosso formulário Web2Lead. Olha como é fácil da gente criar um formulário já atrelado a esse objeto tão importante do Salesforce. Dessa forma, eu posso fazer páginas para captar clientes. É muito legal e muito útil. Eu vejo muito isso profissionalmente, tá? Agora a gente vai falar do Web2Case, que é a mesma coisa, mas eu vou passar porque exemplo nunca é demais. Vamos lá, Web2Case. A gente tem praticamente as mesmas configurações, tá? A gente pode selecionar uma origem padrão para esse caso, é o web mesmo. Esse já vem com o modelo de resposta padrão, o resto eu vou deixar do jeito que está e vou salvar. Beleza, as configurações foram salvas, mas eu preciso gerar o HTML e está aqui o gerador. Antes da gente prosseguir com a criação do formulário, é importante eu dizer que caso é um objeto muito utilizado no Service Cloud, que é a parte de serviço do Salesforce, ou seja, atendimento ao cliente. Toda vez que um cliente faz uma reclamação, um elogio ou sugestão, isso fica registrado em um caso, que pode ter um número de protocolo, enfim. É um registro que tem um acompanhamento dos seus funcionários para que o usuário tenha uma resposta e uma boa experiência com a sua empresa. Beleza? Então, eu vou só gerar mesmo, vou colocar aqui um google.com, www é bom também. Não vou deixar o reCAPTCHA e vou gerar o HTML. Está gerado o nosso HTML. Vou copiar o meta, vou mexer nesse mesmo HTML, tá? Pegar o form e os inputs, ok. Vou só colar em cima mesmo, exemplo de Web2Case. Vou salvar. E aqui a gente tem o nosso formulário de Web2Case. Imagine que esse formulário ficaria disponível apenas numa área logada do seu site, tá? Onde o cliente já está identificado, normalmente é assim, para que ele possa abrir um ticket de serviço, né, na sua org. Mas como é só exemplo mesmo, né, vou colocar aqui leowtc, Web2Case, wtc@wtc.com, telefone 123456778, assunto erro, está ocorrendo um erro. É só isso no nosso caso, né, que a gente só botou esses campos, mas poderia colocar outros, como o motivo desse caso aberto, se é elogio, dúvida, sugestão, enfim, aí fica a seu critério. Vou aqui em enviar. Também fui redirecionado para o Google, como a gente setou. Vou voltar lá na nossa org e vou procurar por casos. Como a gente não viu nenhum caso recentemente, eu vou mudar aqui para todos os casos abertos. Aqui está o nosso caso criado agora, né, 22h47, a partir de um formulário web que foi montado de uma forma muito simples, utilizando o Web2Case. Aqui estão os detalhes desse caso. Isso seria atribuído a um usuário responsável da org, tá? Ou a uma fila, que a gente vai falar mais para frente, de atendimento, e ele trabalharia esse caso. Está ocorrendo erro, ele entraria em contato com esse cliente, enfim, para sanar esse problema e resolver a vida do cliente. Pessoal, passamos aqui então por duas ferramentas extremamente similares,
mas muito úteis para quem trabalha com Salesforce. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.